Olá, está funcionando? Espero que sim. Bom dia para quem está participando desse momento. Bem-vindos à Quarentena Literária. Vamos tentar transformar esse limão desse momento numa limonada, como dizem, e tentar ler os livros que a gente ainda não lê, reler o que a gente já leu, ler as coisas que a gente tinha muita vontade e talvez não tivesse tempo para ler. É um bom momento para refletir, para meditar, para pensar no que está acontecendo e no sentido do nosso tempo, do nosso cotidiano, das coisas que a gente faz, do que realmente é urgente. Eu, particularmente, acho interessante parar para pensar no significado da competição, da pressa, do consumismo em todos os níveis, não apenas das mercadorias físicas, mas também das mercadorias novas, as mercadorias digitais, as mercadorias informacionais. Então, sair um pouco do consumismo da linguagem e das demandas do mundo, que nem sempre... As demandas e os desejos do mundo, que nem sempre são os nossos. Eu acho que esse é um bom momento para quem, claro, tem a sorte de não precisar, nesse momento, estar trabalhando fora de casa. E para quem puder, enfim, se proteger dessa governamentalidade genocida que hoje administra o Brasil e alguns países do mundo. Bom, eu prometi nesse momento fazer uma colocação, eu vou tentar falar da maneira mais prática e proveitosa possível no tempo que a gente tem, sobre a questão do fascismo. E eu vou começar lembrando que o inevitável, né? Em 2015, eu publiquei um livro pela editora Record chamado Como Conversar com um Fascista. Esse livro, naquela época, enfim, não vou contar a história da recepção do livro, mas naquela época aconteceram muitas coisas em torno desse livro. Hoje em dia, ele deve entrar na 15ª edição em breve. Eu fiz uma edição atualizada desse livro, mais adiante nós podemos conversar sobre essas atualizações. De qualquer maneira, o livro teve digamos assim, uma boa aceitação do público, porque ele trazia questões que tocavam no cotidiano das pessoas. Eu escrevi um livro antes do Como Conversar com um Fascista, que se chama Filosofia Prática, e é um livro que eu considero, de um ponto de vista da pesquisa, das fontes e da própria linguagem, inclusive um livro com mais fundamentação, digamos assim, porque o Como Conversar com um Fascista é um livro, espero que seja um livro bem expressivo, que seja um livro que tenha uma linguagem calorosa, motivadora, né? Uma linguagem que instiga, mas, ao mesmo tempo, um parâmetro mais profundo, digamos assim, de fundamentação, a gente encontra no Filosofia Prática, que é um livro sobre ética, e sobre ética no sentido tradicional, mas também sobre ética no sentido de um cotidiano virtual que nos coloca questões éticas hoje. E em ambos esses livros eu trabalhei com a ideia de que nós estamos num mundo em que a subjetividade nos foi roubada. É como se nós estivéssemos sendo, a nossa subjetividade estivesse sendo devorada. E como se, enfim, a gente pode dizer que essa devoração da subjetividade, ela acontece por meio de ou como obra, digamos assim, de um sistema. Existem operações nas nossas vidas que constroem, que permitem, enfim, isso que a gente que muitos autores chamam de dessubjetivação, um processo de dessubjetivação. No meu livro, no Filosofia Prática, eu tratava isso como sendo um esvaziamento tanto do pensamento reflexivo, então, aquilo que a Hannah Arendt chamou de vazio do pensamento. Depois falei também nesse livro, na Filosofia Prática, sobre um esvaziamento da emoção, o fato de que nós nos tornamos pessoas a cada dia mais frias, ou seja, menos capazes de empatia e de compaixão.
E isso tem um fundamento também que vai nos ajudar a entender depois como funciona o psicopoder, como, vamos chamar assim, a sua forma mais conhecida é a lavagem cerebral, né? Que é uma operação também organizada, não é só uma expressão solta assim que a gente usa de maneira vernacular. É uma expressão que se refere a procedimentos de desmontagem, de destruição, justamente dessas instâncias subjetivas, a reflexão e a capacidade de sentir. Então, tendo isso em vista, né, o vazio do pensamento, ou o vazio da reflexão, o vazio da sensibilidade, ou o vazio da emoção. Eu também falei nesse livro de um vazio da ação, que tem a ver justamente com a robotização, a mecanização cada vez mais crescente das nossas ações, que derivam justamente do fato de que nós desaprendemos de pensar e desaprendemos também de sentir. E essa ação esvaziada, que a gente pode chamar de pseudo-ação, se reproduz nas formas de consumismo, seja o consumismo das coisas, dos objetos do dia a dia, dos produtos do mercado, mas também dos produtos da indústria cultural, que se aproximam então daquilo que eu chamei no livro Como Conversar com o Fascista, de consumismo da linguagem. E eu falei também nesse livro, citei assim de maneira, não desenvolvi muito, mas citei de maneira suficiente para a gente compreender que até mesmo a ação política acaba sucumbindo sob esse assim chamado vazio da ação. Então, o voto, por exemplo, ele pode se inscrever dentro dessa pseudo-ação. E acho que tem tudo a ver falar disso no contexto em que, na última eleição, os votos brasileiros foram teleguiados a partir de processos de psicopoder. Falando sobre isso, para colocar uma nota de rodapé, eu desenvolvi o conceito de psicopoder num livro que saiu em 2019, chamado Delírio do Poder, que é justamente um livro para falar da loucura coletiva vivida pelo Brasil, de como ela foi construída sobretudo no ano de 2018, mas não só. Essa loucura vem sendo construída há bastante tempo, tem várias camadas históricas a partir das quais a gente poderia compreender como loucura, claro, colocada no sentido genérico, né? E eu tentei desenvolver esse conceito em nível político nesse livro, e para que a gente pudesse entender, então, também os processos de desinformação, a capitalização dessa desinformação na nossa cultura. Pois bem, mas vamos falar, depois de todo esse introito, vamos falar sobre o fascismo. Eu estou colocando essa conversa toda antes, justamente porque a gente tenha um mínimo de pressupostos para saber. Eu imagino que todo mundo que está nessa audiência agora tenha conhecimento, enfim, de um desses livros, ou tenha ouvido falar, ou, enfim, esteja envolvido com a questão, mas é bom saber, assim, a partir de que lugar a pessoa, que sou eu, nesse momento, fazendo o discurso, está dizendo o que diz. Bom, então, o que é o fascismo? O fascismo é um movimento, como vocês devem saber, que foi criado, o nome fascismo foi cunhado por Benito Mussolini na Itália, e nos anos 20. E esse termo, na época em que ele surgiu, ele dizia respeito a uma espécie de populismo, a um populismo nacionalista que era defendido pelo Mussolini. E por isso mesmo, em função do caráter populista, ou seja, do caráter popular e populesco, era um movimento que atraía muitas pessoas. Isso é uma característica dos fascismos que vieram depois também, ou seja, sempre, e por isso a gente pode falar de fascismo quando se trata da questão brasileira hoje e de outros países, a gente pode sempre falar que o caráter populista está em cena, que existe uma adesão das massas, e essa adesão das massas, porque não existe fascismo sem massas, essa adesão das massas se dá por meio de personagens e por meio de partidos e por meio de grupos, movimentos, enfim, que fazem o discurso, vamos chamar assim, da razão publicitária, o discurso publicitário. Aqui a gente pode usar a expressão publicidade, não no sentido da profissão, pura e simplesmente,
mas no sentido justamente do caráter público, e desse caráter público que transcende a esfera do comum, do simplesmente dado, daquilo que está aí, das pessoas funcionando em conjunto, mas coloca esse público justamente no âmbito de uma produção de massa. O que é massa em termos sociológicos? Massa é um conjunto imenso de pessoas que agem simplesmente movidas por algum tipo de sinal, algum tipo de discurso, que pode ser desde um símbolo religioso até, como dizia o Elias Canetti, por exemplo, em Massa e Poder, que eu acho um livro também muito precioso, até um simples acontecimento, como, por exemplo, um foco qualquer que você cria na rua. Então, qualquer tipo de sinal, qualquer tipo de apito, qualquer tipo de signo que apareça e que chame atenção, ou que alguém sinalize como sendo algo que chama atenção, pode criar aquilo que o Elias Canetti chamava de cristais de massa e as massas ao redor. Então começa a formar massa. Massa não é uma coisa que está pronta, massa é uma coisa que você forma a partir de um fenômeno construído ou natural. Cai um raio, né? Ou, sei lá, você vê o nascer e o pôr do sol, sei lá, qualquer coisa que exista, que chame atenção, que tenha um conteúdo, digamos, espetacular, e a partir do qual, então, as pessoas serão chamadas, que soará para as pessoas como uma sensação, e a publicidade usa muito isso, né? Tenta produzir a sensação em torno, sei lá, de um aparelho celular, de um sapato, de uma bolsa, e essa produção da sensação, essa manipulação da sensação, é uma das características tanto da publicidade, no sentido do que a gente vê aí no mercado, mas também é uma das características da política reduzida à publicidade. Vocês viram hoje, por exemplo, que o ministro Sérgio Moro, que está todo mundo falando que desapareceu, ele estava fazendo merchandising, né, uma técnica publicitária de uma farmácia. Então, é um exemplo triste, mas enfim, é um exemplo da política reduzida à publicidade no sentido literal. E é justamente disso que se trata. Quando você cria um padrão de publicidade, um padrão publicitário, você começa a chamar atenção. E é assim que funcionam as redes sociais. Quem quiser aumentar os seus seguidores nas redes tem que criar fórmulas publicitárias para ser seguido. Bom, o fascismo depende disso, dessa aliança entre o que é populista e a publicidade, sendo que as duas coisas nem se distanciam muito. Na verdade, elas fazem parte de uma mesma metodologia aplicada constantemente, então, pelos políticos nesse contexto. Mas, enfim, então tem a massa. Agora, qual é a diferença que existe entre aquele fascismo de antigamente, criado pelo Mussolini, seguido pelo Hitler, pelo Franco, pelo Salazar, nos diversos países, e o fascismo da Europa, né? Mas também em certas colocações e apresentações, digamos assim, de Getúlio Vargas e dos políticos de outros países, até mesmo nos Estados Unidos, em vários, no Chile, em vários outros países. Mas, enfim, estão chegando perguntas aqui, eu já vou responder, eu só quero terminar colocando aí o argumento completo de qual é a diferença entre aquele fascismo e esse novo fascismo. Do meu ponto de vista, aquele fascismo antigo, aquele fascismo dos anos 20 e dos anos 30 e dos anos 40 da Europa, é um fascismo que tinha como característica tudo aquilo que a gente tem hoje, só que ele não tinha, ele era primitivo, digamos assim, ou era incipiente do ponto de vista dos meios de comunicação. Então, se vocês lembrarem que a televisão só surgiu em 1950 e no Brasil ela só chegou em 1960, se vocês lembrarem que naquela época havia uma propaganda, havia um cinema, lembrem de Leni Riefenstahl, por exemplo, servindo como cineasta do projeto hitlerista. E se vocês compararem com o fato de que hoje nós temos televisão, cinema e internet, então a gente vê qual é a grande diferença. A diferença são as condições
microtecnológicas a partir das quais o fascismo se desenvolveu na nossa era. E por isso que eu tenho chamado, nessa reconstrução aí do livro do Como Conversar com um Fascista, na edição que vai sair esse ano, tem um pequeno capítulo sobre o turbofascismo. Eu chamei de turbofascismo porque é um fascismo que nasce, que se constrói e que depende das condições tecnológicas, que são as condições de difusão justamente da ideologia fascista. O fascismo é uma ideologia. Bom, vamos continuar falando sobre isso, mas antes eu vou tentar pegar as perguntas aqui que o Guto está me mandando. Pergunta de Elis Veiga. Uma dúvida que nos é recorrente desde o processo eleitoral aqui no Brasil, até as últimas declarações do presidente, é: por que tantas pessoas não se chocam com demonstrações tão explícitas de descaso, com questões tão caras à coletividade? O que seria o indutor de tal apatia? E qual seria um caminho para nos mantermos serenos, porém não alheios? Pois é, pergunta complexa. O fascismo nos... Eu tô vendo. É uma pergunta muito complexa porque, evidentemente, nesse contexto em que existe uma movimentação de massa, das massas, né? Nessa movimentação, nós somos convocados também, como indivíduos, a participarmos das massas. As massas são movidas por aquilo que a gente pode dizer no fascismo, que é a tendência dominante. Nesse caso, a tendência dominante é o ódio ao outro. O discurso de ódio está em alta no Brasil, pelo menos desde 2013. Foi justamente por isso, aliás, por observar o avanço rápido do discurso de ódio a partir de 2013 que eu vim a publicar tantos artigos sobre esse assunto e, por fim, o livro do Como Conversar com um Fascista em 2015. Quando eu escrevi meu livro, aliás, as pessoas diziam: "Oh, que exagerada, Márcia, você está exagerando, que bobagem". Quando eu escrevi também um ridículo político falando que o Bolsonaro ia ser presidente, a coisa que eu mais ouvi, sobretudo por parte dos intelectuais que hoje estão usando fascismo com tanta tranquilidade, é que eu estava exagerando, que o Bolsonaro não apresentava perigo. Bom, eu tenho falado muitas coisas e eu, como sempre digo, vivo de um complexo de Cassandra, mas porque raramente alguém me ouve, né? Ou, às vezes, até depois ouviu, mas fingiu que não ouviu. Bom, isso é assunto para depois. Aqui, o que fazer em relação a essa suposta apatia? Eu acho que não se trata de apatia pura e simplesmente. Se trata, vamos falar de duas possibilidades de compreensão desse fenômeno. Que fenômeno, aliás, é esse, né? Eu acho que não se trata exatamente de apatia da parte das pessoas. Existe uma frieza, a meu ver, que foi construída historicamente. Então, as pessoas não são apáticas no sentido de serem anestesiadas, embora haja também a anestesia, né? Mas como tendência massiva, tendência dominante, acho que a gente está muito mais diante de um fenômeno de frieza que é típica do fascismo. E é uma construção elaborada, produzida historicamente. Eu escrevi um livro que foi publicado em eu faço referência aos livros, porque quem quiser aprofundar pode depois procurar esse tipo de material. Eu publiquei um livro chamado Olho de Vidro, em 2011, que é um livro sobre televisão, um livro que se baseia numa pesquisa sobre, em termos de sociologia, mas é um livro de filosofia, é um livro que busca muito uma compreensão de uma filosofia social para compreender a televisão. E na minha perspectiva, a televisão e as telas de um modo geral, porque esse livro fala dos computadores, dos celulares e tal, mas essas telas, elas têm a tendência de produzir nos indivíduos aquilo que eu chamei no livro de estado de exceção da imagem. Então, desde sempre, nós somos levados a nos formar para a apatia, para a insensibilidade, justamente diante das telas. De telas que nos oferecem verdades prontas, de telas que nos oferecem não apenas a verdade pronta no sentido de um conteúdo, mas também que nos oferecem verdades prontas no sentido de uma forma de agir, de ser, de estar, de sentir e de agir, no sentido aquele dos 3 vazios que eu falava antes, diante de uma tela. Então, por mais que a gente possa agora, nesse momento, nós estamos aqui interagindo, estamos aqui tentando nos entender, mas nós precisamos aprofundar cada vez mais, lendo, estudando, dialogando, pesquisando,
para que isso que eu estou falando agora, que está se colocando, queiramos ou não, isso aqui vai virar documento. E enquanto virar documento, vai ficar na internet, vai ter, claro, um monte de desses perseguidores, desses haters, recortando o que eu falo para fazer maldade, né? Mas é o fato que tudo aquilo que você escreve, que você coloca no mundo como obra, como material, enfim, audiovisual ou escrito, adquire uma complexa e preocupante forma de lei. Ou seja, é como se aquilo que está sendo colocado devesse ser sempre obedecido pelo simples ou levado a sério como uma verdade, o caminho, a verdade e a vida, apenas porque foi dito, apenas porque foi colocado. Então, essa é uma das características de tudo aquilo que é representação, daquilo que é escrito, daquilo que é imagem, daquilo que está falado, daquilo que se apresenta em um nível teatral, em um nível audiovisual, não importa, mas aquilo que é colocado em tela, né? É nesse sentido que estou falando, que a tela sempre providencia para a gente também uma certa alucinação. Então, eu acho que não existe saída senão a gente produzir sensibilidade, produzir compaixão, insistir nisso. Isso também depende da gente tirar, evidentemente, da gente desconstruir o capitalismo dentro dos nossos próprios corpos, porque nós somos capturados biopoliticamente, para usar uma expressão do Foucault, e anatomopoliticamente, outra expressão do Foucault, pelo capitalismo, ou seja, somos devorados, somos atacados, somos pegos pelos vários mecanismos da linguagem que nos seduzem ou que nos obrigam de maneira violenta também a seguir aquilo que está sendo dado como tendência dominante, né? Mesmo do pensamento, quando ele não é pensamento nenhum. Entendam por que, por exemplo, quando aparece um paranoico se dizendo filósofo e vira o guru de um grande líder nacional, é isso que está em jogo, gente. Ele chega e diz, eu tenho a verdade, e o que está por trás? Qual é a base que ele tem para dizer isso? Simplesmente o fato de que ele está dizendo. Isso é assustador. A verdade é alguma coisa que vem sendo que para ter o valor de verdade basta ser repetida. Aliás, a gente entende o que significa pós-verdade a partir dessa colocação. Essa ideia de que a verdade funciona, a ideia de verdade depende da sua repetição, é uma ideia bem crítica que a gente encontra já em Nietzsche, no século XIX. Partir para outra pergunta aqui. O vazio da ação pode ser também anular o voto? E como entender o chamado ativista do sofá? Exatamente. A mesma coisa. Só que o ativista do sofá depende. Depende porque Trump e Bolsonaro são presidentes de sofá que administram pelo Twitter. Então, não devemos descartar o ativismo de sofá como um ativismo muito útil, porque no jogo do psicopoder, ele é muito poderoso. Agora, o que a gente tem que fazer, sem dúvida, é trabalhar um pouco mais a ética que está dando base, que está construindo essas políticas. Porque o problema nem seria um presidente funcionar, digamos, por redes sociais. Isso não é bom. Isso não é uma coisa legal de se fazer, considerando que o ser humano não é só digital. O ser humano é analógico, é histórico, é vivo, é corporal. Mas maior problema do que o uso da rede é a ética que produz o uso dessa rede, ou seja, a subjetividade construída por trás dessa rede, ou o projeto de poder, o plano de poder que está por trás dessa subjetividade que constrói os enunciados dentro dessa rede. Bom, outra pergunta. Vanessa Heidemann. Você considera que a reclusão social possibilitará um despertar para o senso crítico? Não necessariamente. Digamos, as pessoas que consigam ter uma reflexão mais simbólica, aí sim. O simbólico a dimensão simbólica é uma dimensão que vem sendo destruída também nesse processo de dessubjetivação. O capitalismo é uma espécie de... O capitalismo e o neoliberalismo, que é a fase atual do capitalismo, eles têm uma potência metodológica de esvaziamento mesmo, de destruição da subjetividade. Nesse caso, algo que eles fazem é romper, é acabar, destruir com o simbólico. E o senso crítico depende da capacidade para o simbólico. A capacidade para o simbólico é a capacidade de fazer ligações.
fazer uma ligação, por exemplo, entre aquilo que está sendo vivido e a esfera enunciativa dos discursos. Compreender o nexo e as contradições que existem entre a vida concreta e as discursividades. Então, o simbólico é a capacidade também a capacidade de perceber, a capacidade de ver o sentido, de produzir o sentido. E o senso crítico, isso que também tem parentesco com o senso crítico, né? Que, aliás, no qual surge o senso crítico, que é a nossa capacidade de pensar, capacidade de refletir. Isso é uma característica indesejada pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pelos donos do poder, que adoram fazer discursos prontos, adoram dizer as asneiras e maldades fascistas que eles vêm dizendo. Bolsonaro, por exemplo, só funciona porque não existe capacidade, ou diante daqueles que não têm a capacidade de refletir sobre o que ele diz. Logo, é claro que ele vai tentar destruir a reflexão a todo momento. E como ou as sementinhas de reflexão que as pessoas poderiam começar a desenvolver. Então, ele precisa acabar com a dúvida das pessoas. E como é que ele faz isso? Confundindo as pessoas, criando táticas retóricas de desnorteio e de confusão mental. E ele consegue, nesse sentido, ele é o mais capaz de todos os brasileiros que nós conhecemos. Os outros, os ministros, o Moro, o Guedes, todos eles, o da educação, nossa, aquela ministra das mulheres, todos, o do meio ambiente, todos eles são especialistas em produzir a retórica do desnorteio. E as pessoas ficam o tempo inteiro tentando desmontar essa retórica do desnorteio, produzindo mecanismos de simbolização, reflexão, análise, e tentando mostrar quais são as contradições desses discursos. As pessoas não estão erradas em fazer isso. Essa guerra no simbólico, essa guerra no imaginário, que é outra esfera para a gente discutir, são fundamentais. A guerra da narrativa, a luta por um pensamento sério, consistente, por uma terminologia, por um palavreado, inclusive, tudo isso é fundamental. Bom, deixa eu colocar mais uma pergunta aqui. Pergunta de Amanda Correia Lima. Eu sempre me questiono sobre as maneiras fascistas que todos nós temos em nós e que projetamos nos outros, e por mais que temos nossos posicionamentos políticos, estamos inseridos nessas estruturas. A minha pergunta é, como movimentar e romper com essas estruturas em que se baseia o fascismo? Bom, aqui vou dar uma dica para quem quiser aprofundar, porque esse é um assunto bem sério. Tem um livro que foi publicado há pouco, acho que pela editora da Unesp, que se chama, mas vocês encontram ele em espanhol, em inglês, chama A Personalidade Autoritária, um livro que o Adorno e um grupo de pesquisa dele fizeram nos Estados Unidos nos anos 40 e foi publicado em 1950. E nesse livro aparece um tópico chamado Escala F. É nesse livro que o Adorno vai falar do fascista em potencial. Quem é o fascista em potencial? É aquele cidadão, homem de bem, que está sempre em estado de prontidão quando se trata de colocar em prática a perspectiva do ódio. Então, se vocês lerem esse livro, vocês vão encontrar a escala F como um conjunto de 9 características que são típicas da personalidade autoritária. Ele chama de personalidade autoritária justamente o construto subjetivo que caracteriza esse fascista em potencial. E aí existem gradações. Você pode ter, de repente, uma característica, não ter outra. O fascista completo, talvez nem o Hitler fosse, mas isso é ainda mais preocupante. Porque ele também está falando desse sujeito, o cidadão comum, né? Do sujeito do mal banal, sobre o qual falou a Hannah Arendt. Ele não está falando, essa pesquisa não é uma pesquisa sobre os agitadores fascistas, não é uma pesquisa sobre Hitler, Eichmann, Goebbels, para não falar dos nossos, né, Hitlers brasileiros aí, mas é uma pesquisa justamente sobre o cidadão comum que praticava o fascismo de modo banal. Então, você encontra lá, por exemplo, agressividade autoritária, servidão ao líder autoritário, esse sadomasoquismo, né, que implica, por exemplo, puxar o saco de quem você considera que é superior a você,
na sua personalidade autoritária e espezinhar quem você considera que é inferior a você. Além de tudo, todas aquelas características. Hoje a gente fala, por exemplo, em homofobia, mas naquela época, 1950, eles falavam do excesso de preocupação e de envolvimento com a sexualidade dos outros, por exemplo, né? Então, o preconceito contra a sexualidade dos outros. E vários outros aspectos, o anti-intelectualismo, o ódio às artes, né? Todas essas características que a gente vê hoje já estavam colocadas naquela época. É importante que a gente se enquadrar dentro desses parâmetros da personalidade autoritária. Agora, uma coisa é você ter dentro de você certas, vamos colocar assim, perturbações. Outra coisa é você colocar em ato essas perturbações. E no estudo do Adorno e seus companheiros, isso fica bem claro, porque a síndrome autoritária é a posição em ato. Uma pessoa pode ter, por exemplo, confusões, dificuldades, digamos, subjetivas em relação à sexualidade dos outros. Mas outra coisa, e aí ela deve procurar um amigo, um padre, um terapeuta, um psicanalista, conforme seu desejo e possibilidade. Procurar se melhorar. Outra coisa é achar, e aí vem o padrão fascista, achar de maneira paranoica, porque os fascistas são, de um modo geral, paranoicos. O que faz um paranoico? O paranoico acredita que ele sempre tem a verdade. Como dizia o Freud, a paranoia é um sistema filosófico que não deu certo. Lembrem, portanto, do guru, né? Do guru filósofo, que é um paranoico, é um sistema filosófico que não deu certo. E isso é importante porque, bem importante, porque aí a gente consegue entender por que essa pessoa projeta no outro os seus problemas. Então, talvez nós devêssemos hoje fazer uma análise realmente dolorosa e difícil de fazer sobre o grau de paranoia no qual nós, como cidadãos comuns, podemos estar envolvidos. Só que as pessoas também não sabem o que é a paranoia, né? A paranoia, e elas não sabem que elas podem estar paranoicas. A paranoia é considerar-se o centro da verdade do mundo. É considerar-se a pessoa mais especial do mundo. É considerar-se a pessoa que detém toda a verdade do mundo, aquela que sempre está certa, aquela que, bom, todos os membros do governo acho que têm graus de paranoia muito curiosos, deveriam ser analisados, porque aquele gesto, por exemplo, de deixar os jornalistas falando, não dar respostas para eles, né? Essa negação do outro é típica de um paranoico. Um paranoico que é basicamente um coronel, um menino mimado, um cidadão que não tem a dimensão da alteridade, que é uma das características, aliás, da escala F, né? Você apaga a dimensão da alteridade, a dimensão oblativa da sua vida. Bom, passando aqui para outra pergunta, Bruna Rabelo, vamos ver. Como o movimento feminista pode se defender e deve atuar nesse contexto de um governo fascista? Bom, assim, vamos falar os feminismos na sua pluralidade. Todo feminismo deve ser um antifascismo, porque se ele não for antifascismo, ele não é feminismo. Deve ser antirracista, senão não é feminismo. Deve ser anticapitalista, senão não é feminismo. Então, a luta contra o sistema de opressão, os marcadores de opressão e a opressão generalizada é uma luta das feministas. O que significa se defender? A meu ver, significa justamente não entrar no jogo. É perigosíssimo entrar no jogo, até porque o capitalismo, a gente viu isso no Brasil recentemente, o capitalismo, o neoliberalismo, a direita tem tentado sequestrar o próprio significante feminismo, como sequestra constantemente o significante mulher. Então, é uma questão bem complexa e, a meu ver, precisamos tomar todos os cuidados epistemológicos para não cairmos em armadilhas. Acho que o feminismo precisa ser um movimento, como ele vem sendo, né? São muitos grupos, muitas pessoas, uma imensa singularidade em ação, em movimento, a multitude, né, de que falava o Antônio Negri, é isso que é o feminismo. É a multiplicidade da singularidade em ação, mas precisa ser muito bem fundamentado, muito bem embasado, muito estudado, porque senão corre o risco de se fragilizar e ser capturado pela extrema-direita e até mesmo pelo fascismo.
Bom, pergunta de Mônica Fares. Como resistir e sobreviver ao fascismo em tempos de tecnologia sem sucumbir ao cansaço imperativo que a luta às vezes nos impõe? Então, é preciso cuidar de si. Isso é a ética. É o sentido da ética, por exemplo, tal como aparece no último Foucault. Então, o cuidado de si. O cuidado de si é uma questão muito recorrente no feminismo contemporâneo e desde Bell Hooks, Audre Lorde, se falava já desse... Se falava de alguma maneira, no caso da Audre Lorde, por exemplo, a Bell Hooks também tem essa questão do autoerotismo, né? Que o autoerotismo não é uma questão sexual, tá longe dos problemas sexuais, tem a ver com, eu traduziria assim, com o curtir-se a si mesma, o aprender a conviver consigo mesma. Nós, né, que somos mulheres acostumadas a estudar, a gente tem um grande prazer, por exemplo, em ficarmos sós. Isso a Audre Lorde já falava. A mulher que é artista, a mulher que é poeta, a mulher que lê, a mulher que estuda, a mulher que, mesmo trabalhando nos mais diversos trabalhos, mesmo trabalhando muitas vezes no trabalho braçal, tem aquele momento para ela mesma. Isso tem que ser uma conquista das mulheres, porque as mulheres não têm tempo para elas mesmas. Uma coisa que o sistema capitalista faz sobre os corpos femininos é obrigá-las escravizá-las, é obrigá-las a trabalhar todo o tempo, não tendo tempo para si mesmas. Então, rouba das mulheres, de maneira anatomopolítica e biopolítica, rouba das mulheres a sua capacidade de construir uma vida própria. Essa vida própria, eu me refiro não à sua vida como sujeito histórico, mas também como sujeito da sua própria subjetividade, como alguém que é capaz de viver também para si mesma e não apenas para os outros, que é o destino ao qual o patriarcado condena as mulheres. Quem quiser aprofundar sobre isso, tem o Feminismo em Comum, que é um livro também de 2018, que fala bastante dessa questão das mulheres relacionadas ao trabalho. Então, todo cuidado sempre é pouco, mas eu acho que com essa delicadeza da reflexão, do espírito e da sensibilidade, a gente consegue avançar dialogando umas com as outras e tentando sair disso. Uma pergunta de Roberto Santiago. A retórica do desnorteio não vem sendo uma ferramenta comumente usada pela política brasileira, seja ela de tendência de direita ou de esquerda? Olha, eu acho que não. Acho que isso é uma tática da extrema-direita e o que eu vejo na esquerda, a esquerda, não estou querendo dizer que é a esquerda, né, estou falando no sentido evidentemente genérico. A postura, digamos, típica da esquerda é a postura do esclarecimento. E não quero dizer com isso que não exista esclarecimento de direita. Existem conservadores que não são trogloditas, fascistas. Mas é importante que a gente não misture as coisas, porque a retórica do desnorteio tem como objetivo enlouquecer as pessoas, torná-las robôs, torná-las tão estúpidas que elas se tornariam, então, que elas seriam capazes de seguir os ordenamentos mais absurdos do seu líder. No Brasil, por exemplo, a produção do obscurantismo, a produção das crenças cegas, faz com que pessoas hoje, orientadas por líderes tais como Bolsonaro, sejam capazes, por exemplo, de negar a existência do coronavírus e se colocarem em risco de contaminação e, quando contaminados, ou seja, em risco de vida, né? E quando contaminados também em risco de contaminar outras pessoas. Então, são posturas irracionais que são derivadas de um tipo de discursividade que se construiu na base disso que eu chamei de retórica do desnorteio, fazer com que as pessoas não saibam mais como agir e logo ajam de maneira pseudoativa, né, a partir daquilo que eu chamei antes também de pseudoação, ajam teleguiadas, ajam norteadas a partir do desnorteio. É uma espécie de contradição nos próprios termos, é como se as pessoas não tivessem mais nenhuma capacidade de agir autonomamente, elas não agem a partir de sua compreensão racional e razoável de mundo, elas agem a partir da lei estabelecida, da lei, da regra, da ordem estabelecida por uma figura heterônoma à sua própria vida. Então, é uma coisa realmente muito perigosa, mas eu não vejo,
políticos de esquerda ou intelectuais de esquerda fazendo isso. Mas vejo muita gente de direita fazendo isso, e eu acho que isso se transformou numa metodologia política bem importante no Brasil contemporâneo. Bom, Gilda Carvalho, qual a sua pergunta? Qual a explicação para essa identificação das massas com o discurso de ódio? Por que mesmo diante de tantos erros do governo ainda persiste esse discurso? Também isso é muito interessante. Olha só, como que as pessoas conseguem se identificar com o discurso de ódio? O discurso de ódio, ele produz uma compensação emocional incrível. E aí eu acho que nós podemos sim falar tanto daquela lavagem cerebral quanto dessa anestesia, né, que é um termo também que faz sentido. Eu falaria também de uma hipnose no sentido de que as pessoas entram meio sem saber porquê numa viagem, num pesadelo, num sonho, e não conseguem mais despertar. E começam, então, a agir a partir desse construto, né? Começam a agir a partir de um ordenamento psicopolítico inquestionado, do qual elas não conseguem sair porque elas estão dormindo, elas estão sonambulizadas por um processo de linguagem. Essa hipnose foi feita através de muitos estímulos estéticos, de muitos choques estéticos, foi feito através de internet, foi feito através de frases repetitivas, foi feito através dos golems, que são os políticos, né, que são esses políticos que surgem para nós como figuras que parecem autômatos, parecem bonecos de um grande ventríloco, que, a meu ver, é justamente o sistema. Então, acho que é bem importante que a gente perceba isso, né, que as pessoas entraram numa dança. Elas entraram para usar um outro termo além da hipnose, elas entraram num êxtase, que é o mesmo êxtase que a gente encontra produzido por parte dos discursos religiosos, né? As pessoas que vão para as igrejas, por que vocês acham que as pessoas permanecem dentro das igrejas neopentecostais? Não é por um motivo racional, não é simplesmente por uma crença em Deus, mas é por toda uma produção de êxtase que envolve música, que envolve espetáculo, que envolve a fala do pastor, que envolve a sedução pelo discurso, pelo teatro, pela performance construída dentro da igreja. Quem inventou isso não foram os neopentecostais têm a sua estética, mas isso já existe na Igreja Católica, existe em qualquer religião. E aí vem de novo a nossa necessidade de discutir a ética das religiões, porque eu não estou falando que não é bom as pessoas terem religiões se elas quiserem, é um direito de quem quiser ter religião. Mas o que aqueles que são os donos dos meios de produção da religiosidade, em relação a esses, nós podemos e devemos fazer uma crítica. Mas então, temos que discutir quais são as emoções que compensam. Por que o ódio compensa? Porque uma pessoa que viveu um processo de dessensibilização, de dessubjetivação, que perdeu a si mesma, perdeu dentro dela mesma, aquela pessoa que manteve, por exemplo, um cristianismo só de fachada, essa pessoa, na verdade, se compraz, ela goza, para falar de um termo psicanalítico, no ódio. O ódio é fácil, o ódio é um estimulante muito rápido, ele funciona como uma espécie de droga. E aí podemos, de novo, voltar a usar a expressão êxtase. Então, é o êxtase que está sendo produzido. Tem um livro meu que pouca gente leu, que se chama Sociedade Fissurada, que saiu pela Civilização Brasileira em 2012, em que eu falo muito desse nexo que existe entre drogas, percepção, televisão e religião também. Então, recomendo para quem quiser aprofundar que procure esse livro, que pode ser interessante. Outra questão. Pergunta de Júlia Costa. Gostei muito quando você fala que a massa está anestesiada. É mesmo essa a sensação? Gostaria de saber sua opinião sobre as recentes manifestações nas janelas de todo o Brasil, principalmente os chamados panelaços. Será que refletem o início de saída dessa anestesia? Então, eu não acho errado falar que existe uma anestesia. Acho que está em jogo também a anestesia. Mas eu acho que existe um sistema de compensação emocional bastante mais complexo, e que existe um êxtase, que existe
existe uma sedução generalizada, existe um êxtase e existe essa hipnose, né, também que eu falei. Mas vamos resumir tudo como se todo mundo tivesse, resumir para generalizar um pouco, para ficar fácil, como se nós estivéssemos no Brasil vivendo um êxtase, e o nome desse êxtase é o fascismo, que é produzido pelos meios de comunicação de massa, internet, partidos políticos de extrema direita e também o discurso religioso, né? Então, acho que faz sentido pensar que esse ato de bater panelas pode ser uma tentativa de sair, sim, desse êxtase, ou dessa anestesia, ou dessa apatia, ou disso tudo que é a não ação, né? O ficar simplesmente estupefato diante de alguma coisa. Aqui, eu acho que nós precisamos também aprofundar um pequeno detalhe. Veja, esse êxtase é o modus operandi no qual as pessoas entram porque elas foram antes apavoradas. Então elas saem do pavor por meio do êxtase. É como se o êxtase se oferecesse como uma espécie de cura para aquilo que apavora. E nesse momento, eu até acho que as massas fascistas no Brasil, na verdade, foram movidas por esse grande pavor. E Bolsonaro é a figura que se apresenta como uma espécie de golem ou um voodoo que ajuda as pessoas a exorcizarem o seu próprio pavor. Então, ele é a figura pavorosa que, em olhando para ela e adorando ela, como naquele filme O Apocalipse Sinal, se consegue por meio dele, justamente se lucra por meio dele, justamente uma saída desse pavor monstruoso e incompreensível. Então, é como se o pavor se tornasse mais compreensível, como se o pavor se tornasse suportável, porque você está confrontado com ele, e você também aderiu a ele, e você também está, em vez de simplesmente viver o pavor ominoso, assustador, do extremamente outro, né, da morte no seu sentido de alteridade radical, de repente você transformasse isso numa coisa familiar. Então, o golem pavoroso, o Frankenstein pavoroso, o vampiro pavoroso, é do seu coração, é o Bolsonaro. É uma tática psicológica e antropológica comum. Por isso que os fascismos também dão certo, porque as pessoas não conhecem esses processos, não conhecem elas mesmas, não conhecem como funciona o mundo, a história, a humanidade. Não é só porque as pessoas não têm bons valores, não cultivam bons valores, o que já ajudaria muito, mas é também porque as pessoas jamais ou raramente fazem o esforço de se confrontar com o pavor originário que a vida nos traz, que é o pavor da morte, que é o pavor de estar vivo e poder morrer a qualquer tempo, que a questão do vírus, do coronavírus, nesse momento, traz para a humanidade como um todo, criando um buraco traumático que nós vamos ter que elaborar com muito cuidado. Então, estou colocando esse monte de questões para a gente entender que nós precisamos nos entender com o nosso próprio medo, porque diante do medo nós nos tornamos pessoas paralisadas. Bater panela, acho que é a alternativa que mais negocia com esse tipo de pavor, porque eu não vou ser morto lá na rua pela polícia se eu bater panela aqui da minha janela. As panelas são difusas, eu não serei identificado. Eu posso fazer parte disso, posso fazer a catarse, posso gritar, fazer, enfim, toda a purificação da minha própria subjetividade que está apavorada, que está indignada, que está incomodada, mas ao mesmo tempo eu não serei capturado e morto. Então, digamos, o bater panela é um ato limiar, né? É um limiar da revolução no sentido de preparação, de estar habitando um limbo, né? Em que eu não sou capturado, ao mesmo tempo eu não estou simplesmente fazendo a cena, mimetizando com os fascistas. Como acho que muita gente que adora o Bolsonaro na rua, dentro de casa bate panela contra ele. Entendem isso? Isso tem a ver com esse pavor originário. Por isso, gente, por mais que o fascismo, os bolsomínios, os bolsonaristas possam apavorar muita gente, no fundo deles existe uma profunda fragilidade. O problema é quando essa profunda fragilidade não é trabalhada, ela pode também
se transformar numa coisa letal. O que leva um homem, por exemplo, a matar sua mulher, o feminicídio, provavelmente a grande causa, eu suspeito que a grande causa da matança de mulheres não é, de jeito nenhum, a força da masculinidade. É justamente a miséria, a fraqueza, a fragilidade, a covardia que é própria da masculinidade, não só enquanto tóxica, que isso é, em muitos casos, mas também enquanto postura de enfraquecimento subjetivo que tenta enganar a partir da proposição da performance, da força e da valentia, que não tem nada de valente, né? Mas enfim. Seguindo aqui, José Samuel, nesse projeto político implantado no Brasil, o que isso está associado com a homofobia? Essas pessoas constantemente destilam ódio contra homossexuais, desmontam sistemas institucionais de proteção e políticas públicas. Por quê? Porque esse tipo de política que a gente está vendo, ela funciona é um populismo, e ela funciona, como todos os fascismos na história, ela funciona pela produção de dois grupos. Somos nós e os nossos inimigos. Então, tem autores que defendem que nós precisaríamos fazer isso em nível de esquerda, porque a direita sempre fez isso. A direita a extrema-direita nos Estados Unidos criou o negro. Aliás, o capitalismo criou o escravo, né? O negro como escravo. O patriarcado também, no seu avanço histórico, no momento, por exemplo, da caça às bruxas, como disse a Silvia Federici, criou a bruxa. Né? Então, não bastava as mulheres já sofriam a misoginia do patriarcado. O que o capitalismo faz? Cria a figura da bruxa, para poder matar as bruxas, e por aí vai. Então, como é que se cria o inimigo? O índio como inimigo. Basta dizer, os índios, como eu já ouvi, né? Os índios têm terra demais. Como? Assim, né? Ou uma pessoa assalariada, pobre, que se fala que ela é vagabunda, né? Você está marcando o outro, dizendo o índio, o pobre, ou se coloca aí a mulher, o negro, qualquer minoria, entre aspas, minoria política, você cria esses termos, essas consignas, e você, nessas consignas, coloca determinadas características que você considera negativas. Então, a mulher traidora, o índio inútil, o negro sujo, o pobre vagabundo, a mulher vagabunda, e assim por diante. Então, existe essa construção, e se constrói também o gay, o homossexual, o pederasta, né, como se usava antigamente, se constrói essa consigna e se coloca sobre essa consigna determinadas características negativas, e aí se constrói um discurso que faz parte, então, da violência simbólica, sem a qual a violência física ficaria sem lastro, digamos assim, né? Ou talvez nem acontecesse, porque somos seres de linguagem, não somos mais seres pré-linguísticos, né? Bom, então, não sei se isso... você me perguntou por quê, então estou tentando colocar aspectos para que a gente possa pensar tudo isso, né? Pergunta de Gabriele Barbosa. Posso mudar uma pergunta? Quais os desafios para movimentos como a Partida nesse momento para ingressar mais mulheres na política e ter que lidar com o fascismo? Bom, a gente vai ter que acabar, né? O Guto está me avisando que só tem 15 minutos. Bom, em relação à Partida, eu tenho acompanhado tanto que eu posso, mas é um movimento que segue em frente na construção, como ele sempre foi um movimento horizontal, como sempre foi um movimento em que as mulheres, as participantes construíram conforme suas possibilidades, potencialidades e vontades, é um movimento que segue. Desafio, se manter firme. Desafio para as mulheres hoje em tempos de feminicídio, inclusive de feminicídio político, como é o de feminicídio racista, como foi o assassinato de Marielle Franco. Então, é absolutamente necessário que as mulheres se mantenham vivas. É preciso que as mulheres fortaleçam os seus laços nesse sentido da democracia com a mais próxima. É preciso que as mulheres produzam autocuidado e cuidado com as mais próximas. Isso é absolutamente fundamental, que a gente tenha o feminismo como um princípio de proteção e de ajuda
em relação às mulheres que são as nossas mais próximas, para que isso se expanda e isso se reproduza como uma lógica social. Então, e espero também que as mulheres, que a gente continue tendo chance de avançar na política, mas sem dúvida isso não vai acontecer se a gente não continua construindo uma base como movimento. E é nesse sentido que eu acho que o movimento hoje precisa avançar. Então, última pergunta. Como nos comportarmos diante de amigos e familiares fascistas? Poxa, que pergunta! Quando eu escrevi o Como Conversar com Fascista, eu estava com essa questão, justamente, porque o título, Como Conversar com Fascista, surge no dia seguinte a um evento familiar, no qual eu assisti coisas que me deixaram muito extasiada e aterrorizada em termos de discurso de preconceito, discurso de ódio. Então, como nos comportar? Olha, acho que a gente tem que tomar cuidado. Acho que a gente não deve gastar energia, muitas vezes assim, brigando com pessoas que não é possível dialogar, embora a gente não deva nunca ceder ao argumento do outro. E eu acho que colocar perguntas é a melhor maneira de dialogar com um fascista. Coloquemos perguntas, às vezes a gente tem que ser mais, como é que eu vou dizer, performativo, se for preciso, deixe falando sozinho, porque diálogo não é bate-papo, né? Diálogo não é uma mera conversa, diálogo é um evento, é um acontecimento que implica um encontro entre as pessoas. E às vezes esse encontro não é possível, e às vezes esse encontro se dá no silêncio, e às vezes esse encontro se dá também numa performance de deixar o outro falando sozinho. Então, tem gente que às vezes aprende mais percebendo que não teve eco, né, naquilo que ele disse, porque é muito difícil para uma pessoa tomada pela personalidade autoritária cair em si, fazer a autocrítica, né? É preciso que as pessoas façam autocrítica. Bom, vou fechar então, o Guto me avisando que acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer muito a todas, todos que ficaram aí nessa conversa. Agradeço essas perguntas, é muito bom receber as perguntas, porque são as perguntas, né, que trazem a dúvida humana, que é a beleza de estar vivo nesse mundo incompreensível. Eu desejo que vocês tenham sorte com essa quarentena, no sentido de que vocês possam estar protegidos, que vocês usem esse momento para processos de meditação, reflexão, interiorização, para o exercício da gentileza, do cuidado, do autocuidado, da proteção do outro, que vocês possam ajudar quem puder trabalhar em casa, né, que assim o faça, e quem puder ajudar as favelas, acho que é muito importante ajudar as pessoas que estão nas periferias, nas favelas, estão nas comunidades carentes. É muito importante que a gente ajude, é importante também que a gente faça nesse momento o melhor ativismo de sofá de nossas vidas. Vão para o Twitter, vão para o Facebook, defender a verdade, defender a ética, defender os valores que importam, tudo isso, tá, minha gente? E, tem aqui, se vocês puderem depois acessar, os bate-papos vão ficar disponibilizados, me diz o Guto, no quarentenaliteraria.com, e vocês vão receber todos os links quando acabarem esses encontros. A gente se vê de novo no dia 31 de março, e a gente vai falar sobre política e nem me lembro mais, fascismo, feminismo, nem me lembro qual é o título que o pessoal colocou aí, mas vou continuar respondendo as perguntas com muito, muito prazer. Um grande beijo, felicidades, boa sorte para todo mundo.